Oi, meus amores, minhas amoras, tudo bem? Vocês sabem que essa semana a gente teve o feriado de Tiradentes e eu garanto que vocês não perceberam aí uma oportunidade de ensinar uma lição financeira super legal e importantíssima para as crianças e para os jovens. Por que o Tiradentes morreu, vocês lembram? Tiradentes morreu lutando contra os impostos que se pagava para cada minério extraído no Brasil, tinha que pagar 20% de imposto para a coroa portuguesa. E ele, discordando desse valor, acabou tendo problemas aí e levado à forca. A questão é, você sabia que discutir impostos é um dos critérios, um dos pilares super importantes e considerados aí pela Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um item primordial de uma criança educada, alfabetizada financeiramente, que é o termo que eles usam, né? E a gente não fala. Eu conheço pouquíssimas pessoas que têm o hábito de falar sobre impostos com as crianças. E até vou chegar aqui pertinho de vocês para te falar. Lembra de curtir o vídeo, tô de olho, hein? Eu sei quando você não curte. Lembra de curtir e também de se inscrever no canal, porque isso é bem importante para te ajudar a sempre ficar ligado quando tiver uma dica de como você pode tratar um assunto como esse de impostos com seu filho e com sua filha. Vamos lá? Vocês sabem que eu fui fazer uma busca pensando em gravar esse vídeo e pesquisei no Google como falar de impostos com crianças. E aí eu quero morrer quando aparecem aqueles resultados assim. Existem dois tipos de impostos, impostos diretos e indiretos. Então a primeira coisa que eu queria te falar é: não fala assim com seu filho e com a sua filha, por favor. Eu acho que é o maior estrago. E o que eu gosto de fazer aqui é te dar dicas para tornar isso dinâmico, divertido até. Falar de coisas que são áridas, que são assuntos pesados e chatos e que mesmo às vezes a gente adulto não domina plenamente. A boa notícia é que para falar de impostos, desde 2015 tem uma lei que facilitou as coisas para a gente. É obrigatório constar em qualquer nota fiscal o valor de impostos que a gente paga. Então isso já é uma coisa bem interessante para você começar a tocar no tema ali com seu filho e com a sua filha. Se ele for muito pequenininho, você não precisa ficar falando disso, mas você pode, quando terminar de fazer uma compra, desde uma blusa até a compra do supermercado mesmo, ler ali para ele, puxa, dessa compra aqui de R$100, a gente pagou R$6,50, pagamos de tributos federais e aqui, ó, em tributos para o Estado, a gente pagou R$12,22. Você entende que isso torna real a coisa? Porque o que é chato da gente aprender é quando a coisa é muito abstrata, quando aquilo não faz parte da nossa vida. Mas se a gente está falando de uma nota fiscal, de uma compra que a gente acabou de fazer, a gente já torna aquilo muito mais interessante, muito mais divertido e desperta muito mais o interesse da criança. Esses dias eu vi um exemplo de um pai que pegou uma nota fiscal com as filhas dele, elas têm 10 anos, e ele pegou uma conta numa nota fiscal como essa e mostrou para elas em detalhes o que tinha na compra. E ele chamava atenção e falava assim: olha, vocês veem que essa compra aqui só tem itens de alimentação, não tem nada que seja item que não seja essencial para a vida de uma família, não tem bebida alcoólica, só tem comidas. Basicamente tem comida aqui nessa conta, que é o caso da dele também. Ele usou até o termo de logística reversa para ajudar as crianças a perceberem o que era preciso para um produto chegar no supermercado. Então começava do supermercado e ia indo para trás, por isso que se chama logística reversa. Então ali, se a gente começa no supermercado, por que precisa para um produto chegar ali na prateleira? Ok, precisa de alguém ter transportado até ali, então precisa do caminhoneiro. Se for, vamos pensar aí numa batata daquela congelada para ter um item a mais aí para a criança entender. Precisa de uma indústria, precisa de uma fábrica. Então, ok, então precisa dessa fábrica. Para a batata chegar até essa fábrica, o que precisa? De mais um transporte, de mais um caminhoneiro. Ok, e para ela chegar ali até o caminhoneiro, ela veio do plantador, do fazendeiro, do agricultor. Então, o que fica muito fácil da gente explicar para a criança que tem esses 4 envolvidos?
Se tem aqui uma compra de R$100 e quase 20 a gente teve que pagar de imposto, significa que só sobraram R$80 para dividir entre esses 5 envolvidos, né? Que eu não sou meio supermercado, né? O supermercado, o caminhão que levou até o supermercado, a fábrica, o caminhão que transportou da fazenda até a fábrica e o agricultor. Então, de uma maneira muito simples, a gente tem R$80 de uma compra de 100 que foram divididos entre 5 pessoas e o governo fica com 20% desse valor. Então, isso aos poucos, você não precisa chegar de uma vez num desespero e você explicar tudo isso para a criança. O que torna legal toda essa explicação é que você pode ir aos pouquinhos. Na primeira vez que você for, você nunca falou de imposto, então você vai lá. Próxima vez que você for fazer a compra, você pega ali e fala, olha, puxa vida, pagamos aqui impostos federais e impostos estaduais. Interessante, né? A gente tem que pagar aí. Aí a criança vai falar, o que é imposto? Você fala, é o valor que a gente paga para o governo, para as administrações do país pagarem as contas. Tem o valor que a gente precisa para asfaltar, para ter o valor que tem que ter a energia da rua e todos esses valores aí você vai dando exemplos e prefira escolher as explicações que fazem parte da vida da criança. Dá os exemplos do que na rua, ali no bairro da sua criança faz mais sentido. Pode ser a iluminação pública, se tiver uma obra de asfalto, você fala, precisa asfaltar a rua porque tá muito cheia de buraco e precisa fazer a obra de botar esse cano aqui para levar a água limpa, para não vazar ou para, enfim, todas essas coisas que fazem parte, vocês sabem, das despesas públicas. E aos poucos a gente vai falando para a criança. Para os pais que viajam para fora do país, é muito legal aproveitar essa oportunidade, porque lá a gente olha um preço na etiqueta e quando a gente vai pagar no caixa tem uma diferença, tem um valor separado. Então é muito legal para esses pais que fazem essas viagens falarem disso, porque fica mais fácil de visualizar o valor que a gente paga de imposto. E é muito bom aproveitar essas oportunidades reais, inclusive para mostrar a comparação de como é que se trata esse valor, essa cobrança assim velada aqui no Brasil, que a gente não olha, que precisaria olhar aqueles números pequenininhos da nota, ou se ela é bem específica, como funciona em outros países. Então, me fala aí, gente, vocês acham abstrato demais, nada a ver ficar falando de imposto para criança, ou vocês já conseguem perceber o quanto isso é fundamental para o desenvolvimento dela, para a alfabetização financeira dela? Me conta, é um prazer para mim ouvir vocês.